Jesus, aleluia. Hoje foi um dia bem corrido para mim, cheio de reunião, de etapas no serviço para fazer, e tínhamos reuniões para tratar assuntos referentes ao ano que vem já. E eu perguntava para o Senhor, mas Senhor, o que eu vou pregar? Porque a pastora Vângela passou para mim, pelo Face, para mim pregar hoje aos 45 minutos do segundo tempo, como diz. E graças a Deus, o Senhor falava comigo. E por incrível que pareça, irmãos, quando eu abri a Bíblia para pedir para Deus o que eu tinha que falar, caiu nessa página aqui, ó. Uma página em branco da Bíblia. Eu falei, Senhor, qual é o tema da pregação? E o Espírito Santo de Deus falava, quando Deus se cala. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que as páginas em brancos que existem na Bíblia não significam nada. Que Deus não tem nada a dizer, ou que porque não tem nada escrito ali, Deus não está falando algo comigo. E a palavra de Deus, ela começa em Malaquias, tem uma página em branco e torna para Mateus o Novo Testamento. O livro de Malaquias é um pequeno livro, e é um livro profético, onde ele faz descrições que mostram a necessidade de reformas da vinda do Messias. Por isso é um livro curto, e de acordo com os estudos, ele é um livro profético e é o último livro dos profetas menores. Malaquias não é mencionado em mais nenhum outro livro da Bíblia. E Deus começa a anunciar através de Malaquias que haveria um tempo de reforma na igreja. Um tempo em que a igreja teria que deixar as suas vãs doutrinas, os seus bens querer, de querer somente agradar a si mesmo, porque o Messias estava próximo a vir. Porém, a palavra de Deus diz que assim como todos os demais profetas, o povo não queria ouvir a Deus. O povo estava preocupado com o seu bem-querer próprio, estava preocupado em adorar a outros deuses, em praticar a idolatria. Nós estamos aqui falando do povo escolhido e eleito por Deus, que é a nação de Israel. E assim como os demais profetas, Malaquias também profetiza ao povo para chegarem ao arrependimento. Profetiza ao povo alertando, olha, Jesus está chegando e vocês não estão preparados para receber o Messias. E o povo não dava bola. O povo não acreditava. E o que aconteceu? Acontece que entre Malaquias e o livro do Evangelho segundo Mateus, existe uma página em branco na Bíblia. Mas, irmão, o que significa essa página em branco? O que Deus quer dizer com essa página em branco que está no meio da Bíblia? Esses estudiosos, os teólogos, eles dizem que a página em branco são 400 anos de silêncio de Deus sobre a face da terra. Deus não falou com mais ninguém, com mais nenhuma pessoa. Deus não disse uma sequer palavra. Deus se manteve quieto. Depois de Deus usar tantos profetas, desde Isaías até Malaquias, anunciando ao povo, então Deus começa a se calar. E o povo, eu creio que naquele momento estava sedento de ouvir algo. Estava sedento de querer ouvir de Deus um milagre, uma bênção, um pronunciamento espiritual de Deus para a vida daquele povo. E Deus se cala. Mas por que Deus se cala? Malaquias termina o seu livro dando uma exortação ao povo, que os familiares teriam que se unir. Os pais teriam que acabar as brigas com os filhos. Era filho contra pai, pai contra filho. Hoje não é diferente, é a mesma coisa. Muitas vezes nós vemos que os pais tentam ensinar os filhos da maneira correta e os filhos não querem ouvir. Nós vemos famílias sendo destruídas porque não há uma comunhão, não espiritual, mas há uma comunhão familiar. Uma comunhão onde eu possa chegar e conversar com meu pai, conversar com a minha mãe e dizer, pai, mãe, eu tenho um problema e eu preciso da sua ajuda. Mas hoje em dia, os jovens, a mocidade, procura se aconselhar-se com os próprios jovens e com as próprias mocidades, não querendo ouvir aquilo que a Bíblia diz: filhos, sede desobedientes aos vossos pais, para que se prolongue os vossos dias de vida sobre a terra. E o que acontece?
acontece o que aconteceu essa semana. Não sei se todos viram no jornal. Teve uma festa aí na casa da minha sobrinha, aniversário dela, de 16 anos, se eu não me engano. O jovem saiu dali e foi buscar um gole, que nem eles falam, né? Acabou o gole lá, que eles tinham bebido tudo já, e foi buscar um gole. Quando ele saiu dali para buscar um gole, acho que todo cheio da cabeça, quis encrencar com alguém e levou 4 tiros. Isso estava na Folha do Litoral de segunda-feira dessa semana. Por quê? Porque não querem ouvir a instrução que vem do seu pai. Assim era o povo de Israel. Deus estava dando instrução e o povo não queria ouvir. O povo queria o seu bem prazer. Queria buscar as coisas que lhe agradavam. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Se você lê antes ali, Deus tratando com o povo, falando: olha, vocês não veem os pássaros? Eles não plantam, mas eles têm o que comer. Vocês não veem as flores? Elas estão ali, elas nascem, elas recebem chuva, mas elas têm a sua formosura. Elas não precisam buscar. A palavra de Deus diz que você não precisa ficar correndo atrás do homem ou da mulher, mas a bênção do Senhor, ela virá e te alcançará, escrito em Deuteronômio 28. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus estava querendo para o povo dele, mas o povo não estava preparado. Então Deus se cala. Vem a página em branco da Bíblia, que significa a página intertestamentária. É uma página que divide o Novo do Velho Testamento. E o povo ali, querendo algo de Deus, e diz a história, não diz a Bíblia, diz a história, você que estudou a história aí, né? Eu já parei há muito tempo. Diz a história que o povo começou a ser perseguido. O povo de Israel, como muitas vezes aconteceu na Bíblia, acabou sendo prisioneiro de Alexandre o Grande, como todos aqui já ouviram falar dele. E no começo, irmão, Alexandre o Grande começou a liberar as coisas boas para o povo. Não, deixa o povo de Israel adorar, deixa o povo de Israel fazer os cultos deles que eles querem, deixa o povo de Israel se alimentar daquilo que Deus determinou para eles que eles só podem comer, porque a hora deles está chegando. Muitas vezes, irmão, nós pensamos que tem um ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes nós pensamos que Deus colocou na nossa mão algo, mas muitas vezes não foi Deus que colocou, foi o diabo que está tentando armar uma armadilha para você. É por isso que a Bíblia diz que você tem que ter discernimento espiritual, para discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. E o que aconteceu com o povo? E o povo começou a se alegrar: não, nós estamos bem, acho que é bênção de Deus, é promessa de Deus. Deixa Alexandre reinar sobre nós, e nós vamos continuar a adorar a Deus. E diz a Bíblia, diz a história, que aquele homem, Alexandre o Grande, morreu, e os sírios vieram e tomaram o seu reinado. E os sírios também tomaram o reinado de Israel, e falaram: olha, a partir de agora, vocês não vão mais adorar a Deus. Pegaram o templo, que era o altar de Deus, e colocaram um santo lá em cima, e falaram: olha, a partir de agora vocês têm que adorar esse santo. Se vocês não adorarem, nós vamos matar vocês. E a partir de agora vocês vão ter que comer carne de porco. Para quem sabe, para quem estudou a Bíblia, o povo de Israel não poderia comer carne de porco, devido à lei de Deus. Começou, irmãos, aquela reviravolta. Tudo que parecia que era ouro começou a se tornar em decadência para o povo de Israel. E eu creio, irmãos, a história não diz isso, mas eu creio espiritualmente que o povo começou a se perguntar: cadê Deus agora? Deus não havia feito tantas promessas sobre a vinda do seu filho para nos salvar, sobre a vinda do Messias, e nós estamos mais uma vez prisioneiros dos sírios. Nós não podemos adorar a Deus, nós não podemos buscar a Deus, senão eles vão nos matar. Nós temos que fazer tudo aquilo que é da vontade deles. E de repente, eu creio, pelos olhos da fé, que Deus lá do seu trono olhando, Ele se levanta do trono e fala: filhos, espere, porque a minha hora não chegou. O meu momento ainda não chegou de agir. Muitas vezes, irmãos, nós como homens sujeitos ao erro, sujeitos às falhas, nós estamos passando por provações, passando por dificuldades, passando por lutas, em que muitas vezes você no teu lar, você na tua casa, você chega: onde está o meu Deus? Será que a minha vida acabou? Será que a minha história acabou?
Será que Deus não quer falar comigo mais por quê? Será que eu estou em pecado? Muitas vezes você está vivendo a página em branco da Bíblia, pensando que Deus se calou na sua história, na sua vida, no seu lar, na sua casa. Mas Deus está simplesmente dizendo para você: ainda não chegou o meu tempo de agir. Porque a hora que chegar no meu tempo, eu vou fazer algo tão maravilhoso, que é como está escrito em Mateus 1:23 que nós lemos. Eu não vou estar mais falando com o povo através de profetas. Eu não vou mais falar com o povo através de pregadores somente. Eu não vou mais falar com o povo através de visões, através de sonhos. Mas eu estou aqui falando para vocês que eu vou estar dentro de vocês agora. Então Deus usa o anjo para anunciar para Maria: olha, você conceberá e dará à luz a um filho, e porá o nome dele de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha a glória de Deus e a maravilha de Deus que ele estava falando para o povo de Israel. Não precisa mais vocês chorarem, não precisa mais vocês se lamentarem, não precisa mais vocês se autocriticarem, ou dizerem que eu não estou convosco, mas eu vou estar dentro de vocês. Eu vou habitar dentro de vocês, eu vou ser morada dentro do seu lar, dentro da sua casa. A Bíblia diz bem assim: não havendo profecia, o povo perece. Como não havia profecia mais, o povo de Israel estava perecendo. O povo de Israel estava humilhado. O povo de Israel estava envergonhado. Quantas vezes, minha irmã, você que está aqui nessa noite, você chegou no seu lar. Isso eu não estou profetizando, mas isso acontece, irmãos, até mesmo com nós que somos pregadores. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos: poxa, o que está acontecendo? Porque nós simplesmente ouvimos o silêncio de Deus. E nós começamos a perguntar e perguntar para Deus, e Deus se mantém em silêncio. E a gente pensa: poxa, mas Deus não quer falar comigo nem em profecia, nem em revelação. E às vezes você começa a orar, nem o dom de línguas vem para você. E só vem as lágrimas, como a pastora falou aqui, igual a história de Ana. Só chora. E vem o teu pensamento: poxa, Deus me abandonou. Deus me deixou na hora que eu mais precisava. Na hora em que eu mais preciso que Deus fale comigo, Deus acaba ficando em silêncio. Diz uma certa história que um homem saiu a caminhar pela areia com Jesus. E ele olhava para trás e ele via que ali havia pegada de 2 homens. As pegadas dele e as pegadas de Jesus. E quando ele chegou no final da sua caminhada, ele olhou para trás e viu que nos momentos que ele passou mais dificuldades, no momento em que ele passou provações, no momento em que ele não tinha o que comer, no momento em que toda a família dele abandonou ele, no momento em que todos os amigos dele falaram que não queriam mais andar do lado deles porque ele tinha mudado de vida, ele olha para Jesus e fala: Senhor, porque no momento que eu mais precisei, o Senhor me deixou andando sozinho na areia. O Senhor não andou comigo. Jesus olha para ele com todo aquele amor, com todo aquele carinho, e fala: filho, no momento em que você estava lá mais precisando, no momento em que você estava pensando que ia parar, no momento em que você estava pensando que você não ia ter força, que as tuas lágrimas não iam mais suportar a sua história dentro da igreja, que as tuas lágrimas não iam mais resolver os teus problemas, filho, naquele momento era eu que estava caminhando e levando você no colo, porque você não tinha força para caminhar. Muitas vezes Deus nos deixa que nós ouçamos somente o seu silêncio, para que nós tenhamos uma experiência de dizer: olha, Deus está comigo. Deus não está mais fora. Deus não está mais falando através somente de profetas. Deus não está mais somente falando através de pregações. Mas no momento em que você fecha a porta do seu quarto, você sente que do teu lado tem um amigo esperando ouvir a tua oração. No momento em que você mais precisa, você sente agora que você tem o Espírito Santo do teu lado, o Consolador, para ouvir a tua oração, para ouvir a tua lágrima. Não importa se os teus amigos não estão ali, mas Jesus fala: olha, filho, eu sou o teu verdadeiro amigo. A
palavra de Deus diz: eu te tomo pela mão direita. Quando você pensa que tudo acabou, irmão, Ele vem e te levanta. Ele vem e te põe de pé. Esses dias eu falei na igreja, quando o diabo olha para você e pensa que você está caído, Deus pega e põe você de pé e bota você um sapato, irmão, todo abençoado de fogo, e fala: olha, pode chutar o focinho desse aí, porque ele é derrotado. Sabe por quê? Porque no mundo você terá aflição, mas não tema, filho, porque eu já venci o mundo. Sabe o que é isso? A experiência de vencedor. Deus tem experiência para te dar, e Ele diz: olha, não tema, filho, porque eu já venci, eu tenho experiência nisso, e eu sei que você vai vencer também. Eu sei que você vai passar por essa provação, eu sei que você vai passar por essa luta, eu sei que se o mar não se abrir na sua frente, eu faço você passar por cima dele, mas eu sei, porque eu estou contigo, e não largo você. Alamassuri canta alamanai. A palavra de Deus diz bem assim: porque agora não vemos mais em espelhos e em enigma, mas então verei face a face. Imagine que experiência maravilhosa, irmão. Você vê na tua vida uma página em branco e Deus te anuncia: olha, filho, não se preocupe, porque hoje você não vai me ver mais em espelhos, nem em enigma, mas você vai estar que nem Moisés. A palavra de Deus diz que Deus falou: Moisés, se esconde na fenda, Moisés, que eu vou pôr a minha mão lá, porque se você me ver, você vai morrer, porque a minha glória é demais, eu não divido a minha glória com ninguém, Moisés. E Moisés viu aquela soberania, viu algo diferente, e diz a palavra que ele só viu pelas costas, mas ele sentiu que algo moveu dentro dele, ele sentiu que ali estava passando alguém que podia todas as coisas, alguém que salvou você, alguém que libertou você, alguém que diz para você: olha, filho, não temas, porque eu estou contigo, se passares pelo mar, eu estarei contigo, se estiver na profundeza do mar, contigo eu vou, não importa onde você estiver. Abassuricanda lamadai. A página em branco na sua vida não significa derrota, a página em branco na sua vida não significa que é o teu fim, mas a página em branco na sua vida significa um novo começo, significa uma nova história. É assim que Deus faz. Quando a gente pensa que acabou, quando a gente pensa que nossa vida está numa página em branco, Deus começa a escrever uma nova história. Ola Massai com Teremeneia. Irmãos, assim foi comigo. Quando eu era jovem, a minha história de conversão foi muito bonita. Quando eu era ainda uma criança, de 6 para 7 anos, a minha mãe, viciada em drogas, ela se separou do meu pai, e por 3 vezes ela tentou me matar, porque ela tinha 17 anos de idade quando engravidou. E ela tentou me jogar dentro de uma cava, né, em Curitiba. Quem já foi para Curitiba sabe que lá em Curitiba tem muitas cavas, né, que são buracos que eles enchem de água lá. O pessoal usa para pescar lá muitas vezes. E ela me jogou lá uma vez, e um tio meu me viu lá, quase morrendo, me tirou de lá. Ela tentou me jogar embaixo de um caminhão, e ela não conseguiu porque um outro abençoado puxou a mão dela. E ela me jogou dentro de um tanque, desses de concreto, que as mulheres usam para lavar roupa, né? Me jogou dentro de um tanque com água, ela afundava a minha cabeça lá, tentando me matar. Mas a palavra de Deus diz que aquele que Deus tem promessa não morre, que aquele que Deus escolheu, ele não morre. Eu sei que aquelas pessoas foram usadas por Deus para tirar eu da mão dela. E aquilo, irmão, eu cresci com uma certa mágoa, com uma raiva tão grande dentro de mim, que o pastor Paulo fez uma oração tão abençoada por mim, depois de certo tempo de convertido, que se chama cura interior, que Deus precisou tratar no meu interior. Isso quando o pastor era da quadrangular, na 17ª. E aquilo, irmãos, para um adolescente, para uma criança, ser abandonado pelo pai e pela uma mãe, aquilo marca, aquilo deixa uma ferida na sua alma, que te impede de ver felicidade em qualquer lugar.
em qualquer coisa. E certa vez eu andando no Aeroparque, não sei se aqui alguém conheceu, mas antes do pastor Paulo na quadrangular, era o pastor Antônio. Ele mexia com fogão, consertava fogão. E ele me encontrou aqui no Aeroparque. O seu já tinha saído de Curitiba e tinha vindo morar para cá depois que meu pai se separou da minha mãe. E ele me deu um folhetinho para convidar para o culto de jovens da igreja dele. A igreja dele era tudo feito de bambu, irmãos, na época, e era piso de barro. E eu nem li aquele convitinho, peguei e botei no meu bolso e levei para casa. Mas naquele dia eu fui para o culto. E ele pregando a palavra de Deus, e foi algo tremendo. Mas eu não fui lá para frente. E quando eu saí do culto, eu peguei aquele folhetinho que estava no meu bolso, me deu curiosidade de ler. E eu abri aquele folhetinho. Se eu não me engano, irmão, se não me falha a memória, está escrito em Isaías 15:49. Pode a mãe que gera o seu filho no ventre se esquecer dele. Todavia eu, Senhor, jamais esquecerei de ti. Irmão, toda aquela pregação, toda aquela palavra não me marcou, mas aquela palavra, daquele folhetinho, me moeu. E eu quis ir para outro culto de novo. E eu quis ir para o outro culto de novo, saber o que Deus tem para mim. Porque se a minha mãe abandonou, ele falou que não me deixa, eu quero saber o que ele quer. E eu comecei a ir para o culto. E Deus foi trabalhando, e Deus foi convertendo a minha vida. E certo dia, me convidaram para pregar na Assembleia de Deus, lá na Fazenda Rio Grande, em Curitiba. Depois de Deus ter tratado no meu interior, depois de Deus ter falado comigo, eu pregando na igreja, eu comecei a contar o testemunho na igreja, esse mesmo testemunho. Uma mulher que estava lá no banco começou a chorar. Chorava. E eu contando aquele testemunho, quando terminou o culto, aquela mulher veio, irmão, só faltou se grudar no meu pescoço. E pulou no meu pescoço e gritou e falou: filho, me perdoa. Me perdoa porque eu não sabia o que eu fazia. Quando terminou aquele culto, que eu fui entender que a minha mãe estava ali, escutando a palavra. E que Deus tinha marcado o encontro com ela naquele dia. Por mais, irmãos, que o mundo inteiro te odeie. Por mais, irmãos, que você olhe, o teu vizinho te detesta. Por mais, irmão, que você não tenha os teus parentes do teu lado hoje, aqui com você, eu profetizo que você vai ter em nome de Jesus. Mas existe alguém, que mesmo você vindo sozinho, ele está sentado aí do teu lado, cuidando de você, zelando por você, olhando por você 24 horas. Sabe por que 24 horas? A palavra de Deus diz: enquanto você dorme, ele dá os seus.